Vamos com os melhores momentos de Atlético e Atlético, pra gente entender esse momento atleticano também, que tá meio esquisito, né? Empata demais o Atlético, né? E assim, em campeonato estadual, no fim das contas, quando chegar dezembro, ninguém vai chorar. Mas se o Atlético ficar nessa empataiada aí no Campeonato Brasileiro... Bom termo. Lá na frente dá problema, né, cara? Daqui a pouquinho vamos puxar os melhores momentos de Atlético e Atlético, daqui a pouquinho a gente fala. Mas queria a análise de vocês. Ô Simões, como é que você encara? Como é que você encarou? Você teve também. Aliás, você é fominha de jogo também, Simões, pelo amor de Deus, hein? Tava no Atlético, Atlético, no Cruzeiro, a gostar também. Deveres do ofício. Nossa Senhora, impressionante. O que você achou de Galo e Atlético que você acompanhou em loco? Ô, Cirilo, foi um jogo que a gente pode dizer até assim, surpreendente do que foi o primeiro tempo, da superioridade do Atlético e do resultado final, né? Por mais que o Atlético reclame de um pênalti no Coelho na reta final da primeira etapa, né? E aí é mais um lance em que a falta de transparência colabora decisivamente para que sobre desconfiança, né? Porque não tem problema nenhum a federação soltar a análise do VAR, por que não marcou pênalti no Coelho e por que marcou pênalti lá no... Como é que chama o camisa 10 deles lá? Bom de bola, viu? É o Diego do Atlético? É o David Braga, não? David Braga, isso. Não é a primeira temporada que tá lá. Aliás, assim, né? Um lance, claro, ele vai na bola, coisa, mas o Vitor Hugo parecia um elefante entrando na loja de cristais, né? Ele foi bem assim... E o cara tá cortando pra fora da área, pra linha de fundo, aí vai lá e dá um carrinho, acerta o cara. Eu queria usar um termo que não fosse tão ofensivo ao Vitor Hugo. Mas ele foi estabanado, né? Isso, ótimo termo. Estabanado. Mas o primeiro tempo, o Cirilo, o Atlético poderia ter feito uma vantagem para decidir o jogo. Independentemente desse lance do Coelho aí, tá passando os lances aí. Primeiro que esse lançamento do Everson por Renan Lodge é coisa de cinema. O Everson é um meio campista que joga no gol. E a matada do... E é bom como goleiro, né? Porque tem muito goleiro bom com a bola no pé, que é ruim na mão dele. Eu acho que tirando o Lodge, com os pés na defesa do Atlético, tirando o Lodge, o Everson é o melhor, o segundo melhor. Tranquilamente. É o segundo melhor. A matada também do Lodge é maneira demais. Olha isso. Maravilhoso. Já botou a bola pra dormir, tocou na saída do goleiro. E aí, o que acontece? A impressão que ficou, até porque esse lado esquerdo até, a gente vai ver aí, o Coelho levou muita vantagem. O Zeca estava amarelado, né? Aí o Coelho entra, dá uma bolada na cara do goleiro lá, defendeu com a cara mesmo. Até quase morreu ali. E aí o Atlético vai criando suas oportunidades, né? Para poder, olha só, muita chance, assim, teve volume, teve condição. E aí vai pro segundo tempo e o time sofre uma queda absurda. Sendo que o Sampaoli mexeu em duas posições, né? E eu acho que tem um ponto, aí é o lance do pênalti, totalmente desnecessário, o cara cortando para fora. Tanto que o lance é tão bobo que o juiz acha até que não foi. Exatamente. O lance é realmente falta de delicadeza. Chegou atrasado. Era só esperar, sabe? Exato. Espera. Deixa o cara fazer um movimento, tirando a bola da área, indo lá para a linha de fundo e cerca, né? Nesse caso, não precisa dar o bote. E aí, o Cirilo, é interessante porque assim, o Coelho foi um grande nome do primeiro tempo. Né? Foi um dos grandes nomes, né? Tem o Renan Lodge, que também jogou muito bem, acho que o próprio Scarpa, que sai no intervalo. E aí o Coelho vai para a direita, cara. Olha esse lance do Everson também, aí ele foi meio estabanado. Mas o Coelho vai para a direita e não é a mesma coisa. Interessante, cai muito de produção o Coelho jogando do lado direito. E aí na reta final do jogo o Atlético foi pro abafa, foi para cima. Eu só não entendi, mas aí eu não entendi mesmo, por que o Sampaoli só foi colocar o Cassierra aos 43 do segundo tempo. Não tem qualquer lógica. Isso aí é vender o cara, pô. Isso não tem menor... Faz sentido. Ele, na coletiva, ele tentou dar uma explicada. Porque eu acompanho... Vendo o dia a dia. Exatamente. Não, gente, não. Aí o cara quer puxar pro dia a dia que ninguém vê. Exatamente. Só ele vê. Você não tem como rebater. Você não pode rebater. É a famosa carteirada. Isso aí é carteirada. O que acontece no dia a dia que... credencia o Cassierra a entrar aos 43 do segundo tempo num jogo que o Atlético estava empatando por 1-1 com o Atlético em casa, um resultado muito ruim, e cruzando bola na área e não tinha centroavante, porque o Hulk não é centroavante. Esquece. O Hulk não é cara de ficar na área brigando de cabeça. Para esse estilo de jogo do Sampaoli, o Hulk fica vendido nesse estilo. Os outros atacando o Atlético era Coelho, Bernardo, Duque, não faz. E aí não adianta, cara. Aí tinha uns galalau do Atlético na área lá, o goleiro, o Glauco, né, revelado no América, fez um bom jogo. A bola vai voltar toda hora. Aí vai jogar a bola lá e eles vão tirando. Então, quer dizer, então eu acho
né? Que no sábado, claro, gente, a gente tá só no início da temporada, tem pouco mais de um mês. Aliás, tem um mês que a bola tá rolando. Um mês. Foi dia 10 de janeiro, começou o Campeonato Mineiro com aquele Cruzeiro e Pouso Alegre, né? O Atlético estreou no dia 11. Então, não é caça às bruxas, não é nada disso, tá? Mas o São Paulo teve uma responsabilidade muito grande no sábado. Muito grande. Ele foi muito mal. Muito mal. Não na armação do time, até porque eu acho que o rodízio que ele tá fazendo, eu concordo plenamente com ele. Tá certo. Tá rodando, certo. Tá isso, tem um time forte. O jogo com o Remo é muito importante pro Galo, vencer na Arena MRV. Mas, de toda forma, a partir do momento que ele começou a mexer na equipe, ele foi piorando o time. E aí isso é um problema. Quando o treinador vai mexendo no time, piora o time. E quando o treinador tem um centroavante de 1,86 m, 1,87 m, que é bom no jogo aéreo, no banco, ele tá encarando um time fechado, tá cruzando bola na área e coloca esse cara aos 43 do segundo tempo, aí eu acho que isso não tem explicação. Pois é. Ô Silveira, diga sua opinião sobre o jogo. Aliás, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar o Sampaoli para falar primeiro, para a gente seguir analisando. Vamos ouvir o que disse o treinador atleticano sobre este Atlético e Atlético 1-1. Primeira análise do jogo, olha o que disse o Sampaoli. Un juego donde la verdad que la gente no tuvo el control en la primera mitad, no tuvo mucha continuidad en campo rival y después comprometió en una jugada el resultado. Creo que la poca contundencia en el área rival y en el área propia generaron por sí solo un resultado que nos complica, pero que ya también se viene trasladando en otros juegos. O sea, no es que este es un juego que después el equipo reaccionó, tuvo mucho remate, pero sin precisión, pero hay una real incapacidad para ganar este tipo de partido que no hemos podido resolver. Aí o Sampaoli na primeira. E depois ele foi questionado sobre a defesa, que aumentou a média de gols sofridos, né? Com relação ao comparativo do ano passado. Boa parte do ano passado não responde ao Sampaoli, mas uma parte responde, né? Olha o que disse o Sampaoli sobre a defesa. Un poco de todo. La verdad que el año pasado terminamos jugando con 3 centrales y dos laterales, defendiendo con 5, y el equipo tenía un poco más de solidez, había alcanzado un poco más de solidez. Ahora intentamos jugar con una línea de 4 para tener más gente en la mitad y ser más ofensivos, pero no estamos teniendo la solidez que a lo mejor teníamos en el final de la temporada pasada. Así que deberíamos, o debería revisar con los jugadores que tengo la forma, porque indudablemente estamos siendo vulnerables cuando nos llegan y no somos tan agresivos cuando llegamos. Entonces debería revisar la forma también. Jorge Sampaoli, na entrevista desse fim de semana. A análise que você faz do jogo, das análises do Sampaoli também, Rafa? Ô Cirilo, eu estava até comentando com o Simões na redação que eu sinto do Atlético que falta mobilização para esses jogos de menor expressão, sabe? Contra times de menor expressão. Se o Atlético tivesse performando, e entendo não estar, de verdade, da mesma forma como jogou contra Palmeiras, contra o Cruzeiro, o Atlético estava muito mais tranquilo com relação a essa início aí de críticas ao trabalho do Sampaoli. Eu sinto do Atlético essa dificuldade. Contra o Bragantino no meio da semana, eu acho que passou muito por isso também. O primeiro tempo ali, o Atlético teve muita dificuldade, o Everson salvou. Na segunda etapa o time melhorou, mas eu senti que o Atlético estava um pouco ali meio preguiçoso, sentindo que poderia a qualquer momento fazer um gol, mas acabou que não conseguiu. Saiu com essa derrota. E agora, nesse jogo contra o Atlético, a mesma coisa.
o primeiro tempo teve várias chances e eu sinto que o Atlético não tem esse senso de, pô, tem que ir lá e logo de cara matar esse jogo e ficar tranquilo. O Atlético vai naquela, qualquer momento eu dou um jeitinho aqui, eu venço essa partida. Tá meio Corinthians do ano passado, tipo assim... Exatamente. Jogo grande, os caras vão pra dentro. Jogo menor, você fala assim, exatamente. tem que ir. Esse é exatamente essa comparação que eu tô fazendo em relação ao Atlético. Eu acho que falta essa mobilização para esses jogos. E assim, se você quer competir num torneio de pontos corridos, você precisa pontuar contra os times de menor expressão, contra os times que você é favorito. E o Atlético, assim, mesmo com o time mexido para esse jogo contra o Atlético, o Atlético era para ter vencido de forma tranquila, porque assim, o Atlético está longe de ser aquele time do interior que fez frente aí nos últimos 3 anos no Campeonato Mineiro. Então, assim, de verdade, eu sinto que o Atlético está passando por esse processo aí de corintianização de 2025. Fala 2 vezes para ver se você consegue. Não dá, amigo, não dá. E aí, um outro ponto que me chama a atenção é a não utilização do Scarpa de forma recorrente. O Scarpa, eu acho que merece mais minutos para esse time. Ele saiu ao intervalo, ele e Igor Gomes, não foi? Eu acho que ele saiu no intervalo para ser usado quarta, que não é possível. Será? Mas Scarpa no banco na do quarta Bernardo, nós vamos saber. É inaceitável. Mas aqui então, espere, viu? Mas você sabe que o Rafa animou mais a turma agora do Galo do que o Sampaoli, né? Por quê? Porque ele falou que o atleta tá lembrando o Corinthians do ano passado. O Corinthians do ano passado se ganhar, o tá Paulista, bom, né? Se ganhar o Mineiro é hepta. Ganhou a Copa do Brasil, se ganhar o Galo é tri. E se ganhar a Supercopa do ano que vem, a turma assina esse contrato na hora, não assina, Cirilo? Com certeza. A questão é se não dá para ter certeza disso. Exatamente. Porque se você joga as suas fichas todas no mata-mata, uma hora a vaca pode deitar e aí você morre sem nada. E eu acho que o Atlético tem uma grande... É uma comparação assim, interessante, mas eu acho que o Atlético tem uma grande diferença técnica entre setores. Eu acho que assim, o meio de campo do Atlético tem muitos bons jogadores e eu acho que até o ataque tem boas opções, né? Mas eu acho que o sistema defensivo do Atlético, ele é muito abaixo do que é o meio e do que é o ataque. O Atlético precisa de um zagueiro de porte urgente, de verdade. E precisa de um zagueiro. De apostar que o Lianco vai voltar do mesmo jeito. Esse é um grande depois da também. Copa. Dá pra saber também se o cara vai lesão grave. Se o cara vai voltar com 2 semanas, com um mês, com 2 meses. A gente tá vendo aí o João Marcelo, tá no o João processo Marcelo desde o até ano hoje. passado e até hoje ele não consegue ser o João Marcelo que ele era, porque realmente são processos complicados, não é fácil, é difícil, tem todo esse aspecto, né? Mas é isso, cara, assim, o Atlético ele tem um sistema defensivo muito abaixo do que é o meio de campo. E o meio de campo até tem opções. É que o Alexander está machucado, mas tem o Maicon, tem o Alan Franco, tem Scarpa, tem o Bernard. Igor Gomes, que ele adora. O Igor Gomes, sábado, nossa, meu Deus, ele errou tudo, viu? Não, e assim... Ele fez raiva, viu? Então, esse é o grande ponto também, que não dá para entender esse amor todo do Sampaoli pelo Igor Gomes, de verdade. Ontem, aliás, sábado, ele jogar, tudo bem, porque tá na rotação do elenco. Mas, tem segundo tempo que o Sampaoli quer mexer no time, aí ele vem com o Igor Gomes jogando como meio campista. Aí, sério, aí não dá, de verdade, não dá. Eu tô curioso pra esse meio de semana de Atlético e Remo, né? O Galo precisa ser um time mais firme, né? E assim, o Atlético precisa ter recurso suficiente para vencer o Atlético. Exato. Para não empatar esse tipo de jogo. Mas a arbitragem, concordo, assim, acho que no jogo lá do América, por exemplo, o gol do Coelho tinha que ser validado. Acho que em jogos recentes o Atlético teve lances teve problemas, que foi prejudicado sequencialmente, mas contra o Atlético precisa ter recurso suficiente para não depender de um pênalti não marcado, entendeu? Ele precisa ter recursos suficientes para vencer esse tipo de jogo. E ofensivamente não vem tendo, e é uma certeza que defensivamente alguém vai falhar. Seja qualquer um deles, seja Alonso, seja Vitor Hugo, o pior zagueiro é o que está jogando. Exato. O melhor que está no banco naquele momento. O melhor sempre é o do banco. O Cirilo, e o que então, preocupa... assim, tem que ter recurso suficiente para vencer esse tipo de jogo. E quarta-feira vai ser duro. É um jogo que vai exigir um bom trabalho ofensivo e atenção defensiva, cara. Não achem que vai ser simples, porque não vem sendo contra times teoricamente inferiores. E esse Remo é melhor, bem melhor do que o Atlético, inclusive. Todos os times do Campeonato Mineiro, né, como são 8 jogos, fazem 4 jogos em casa e 4 fora, né? Dos 4 do Atlético, ele só ganhou um, que foi o clássico contra o Cruzeiro. O de nível técnico mais elevado. Ele empatou com o Betim,
jogou empatou. bem contra o Cruzeiro. Foi É, melhor no sim. jogo. Foi melhor no jogo. Especial segundo tempo, né? Ele Exato. empatou contra o Betinga, ele empatou com o Tombense, não foi isso? E empatou com o Atlético. Sendo que Betinga e Atlético estão lá Lutando lá embaixo. lutando lá embaixo. Então, Betinho até aquela passada de pano, né? Até o começo de temporada, mas a partir daí o Sampaoli mesmo falou que a cobrança mudou porque a pré-temporada acabou depois do clássico, né? Então, já que a pré-temporada acabou, a cobrança tem que mudar também, né? exato. E assim, a diferença técnica, né? A gente assiste a todos os jogos, né? O Atlético não é lanterna por acaso. É um time muito fraco Esse time do Atlético, de verdade, é uma tristeza. Quando eu falo que sou de lá, sou de São João del Rei, acompanhei bastante essa ascensão do Atlético e esse, sem sombra de dúvidas, é um dos piores times do Atlético, assim, disparado. Eu acho que é hora, sabe do quê? Acionar o botão Vini Júnior. Pois por é. empréstimo até o fim da temporada para salvar o Atlético. Pois é, aquela conversinha. Não tem uma parcelinha lá? Sim, então sim. é hora de vir Pois sem é. custos. Um empréstimo. Faria diferença, Cirilo? Não, na Série B não. Se botar o Real Madrid na Série B... Vamos falar de nível técnico. Vamos falar de nível técnico. Se botar o Real Madrid na Série B, teria dificuldade. Maravilhoso.